Seja muito bem-vindo. Você é aquele vendedor que chega primeiro na loja, sai por último. Você que trabalha sábado, domingo, feriado, bate meta no suor, mas quando chega o dia do pagamento, sente que o valor que caiu na conta não paga o seu esforço. Essa aula é para você que trabalha como leão e ganha como estagiário. Estou falando com você, vendedor de loja, representante comercial, propagandista, promotor de vendas, você que sente que está correndo na roda de hamster, corre, corre e não sai do lugar. Eu quero saber quem está comigo aqui hoje. Quero saber de onde vocês estão falando. Escreve aí no chat se você está falando de uma loja, num shopping, uma loja de rua, uma farmácia, uma loja que vende carro, em qualquer lugar. Quero saber de que estado vocês estão falando. É, eu vou estar o tempo inteiro, só para me apresentar um pouco para vocês, eu sou o Carlos Machado, gerente de contas corporativas há mais de 25 anos. Vou estar o tempo inteiro interagindo com vocês aí no chat. Eu achei melhor gravar essa aula e transmitir para vocês ao vivo, por conta de intercorrências técnicas, para evitar qualquer tipo de intercorrência. Mas eu estou o tempo inteiro aqui no chat interagindo com vocês. Podem tirar dúvidas, perguntar o que vocês quiserem. Eu tenho uma vasta experiência, já passei por todo tipo de mercado no B2B, então eu tenho bastante coisa para passar para vocês. Então, pode contar comigo para o que vocês precisarem. Vamos começar essa live, vamos começar passando muita informação para vocês. Essa é a promessa que vai transformar sua carreira. Você trabalha muito e ganha pouco, e você vai aprender a virar esse jogo. Nesses próximos 30 minutos, eu vou mostrar que tem um atalho nesse caminho, né? Um atalho que vai fazer você sair dessa rotina de matar um leão por dia e entrar no mercado onde você trabalha de forma estratégica e disputa salários que pagam pelo menos R$ 10.000 com a segurança de um veterano. Você não vai chegar na entrevista com medo do entrevistador, né? Você vai chegar com segurança para concorrer a essas vagas, mesmo que você nunca tenha vendido para empresas. Esse sou eu, Carlos Henrique Machado. Conto aí um pouco para vocês da minha trajetória, né? Tenho bastante experiência aí no B2B, é, vim do varejo, assim como vocês. Trabalhei na indústria farmacêutica, na indústria alimentícia e a minha história é bem complexa. A minha transição foi bem complexa. Vou contar um pouco dela aqui para vocês. Quando eu estava na indústria alimentícia, no ano 2000, a empresa que eu estava quebrou e ela colocou todo mundo em aviso prévio. Nesse momento, uma colega minha lá da empresa, que também estava em aviso prévio, ela perguntou: Olha, Carlos, você não quer fazer o processo seletivo aí para o programa de Jovens Talentos da Telemar? É para trabalhar no B2B. Aí eu, opa, uma boa, gostei, interessante essa ideia, né? E aí eu ia ficar desempregado, né? Fui lá participar desse processo e foram trocentas etapas de processo seletivo. Eram mais de 600 pessoas participando para 60 vagas. Era um programa muito grande que a Telemar estava fazendo, porque ela estava visando rejuvenescer a força de vendas, que era toda vinda da estatal. Então, era um monte de velho lá na força de vendas, vindo da estatal. E então ela decidiu fazer esse programa de jovens talentos para contratar 60 jovens. E eu estava no meio desse bolo, participando de dinâmica de grupo, entrevistas e mais entrevistas, né? E eu percebi que eu precisava mudar o meu discurso, né? Então eu mudei o meu discurso, eu estudei bastante o mercado de
telecomunicações, entendi como é que eu deveria me portar nessas entrevistas. E no final das contas, eu fui aprovado dentro dos 60. Minha colega, infelizmente, não foi, né? Ela que me levou para o processo, mas ela não entrou, né? E começou. Aí, na verdade, aí é que começou o processo seletivo, né? Porque depois que a gente entrou, a Telemar veio falar para a gente que a gente ia entrar como estagiário e que depois de uns 4 a 6 meses é que a gente ia ser efetivado, e nem todos iam ser efetivados, na verdade, poucos iam ser efetivados, né? Então, era um novo processo seletivo ali, dentre aqueles 60, para uma meia dúzia ser efetivado. E o pior de tudo, na verdade, a gente ia ser treinado por aqueles que a gente ia substituir, que eram os gerentes de conta antigos, né? Então, a gente estava trabalhando num campo minado, as pessoas não gostavam da gente, a gente estava precisando provar nosso valor, né? Então, foi nesse momento aí que eu comecei a desenvolver o método que eu uso até hoje, né? Eu desenvolvi várias planilhas, vários acompanhamentos, vários formatos de atuação, que foram evoluindo até o que eles são hoje, né? Até o que eu atuo para ter o meu desempenho atual, mas eu tive que fazer isso na época para conseguir melhorar o meu desempenho e conseguir sobressair, né? E foi o que aconteceu, né? Eu fui um dos 6 jovens talentos que foi efetivado como gerente de contas. Os outros todos foram saindo aos poucos, né? Não duraram os 6 meses. Então eu tive muito sucesso nessa trajetória. E aí vocês veem aí que a trajetória foi o tempo todo ascendente, né? Até hoje, que eu sou o gerente de contas sênior do governo lá dessa empresa HP. Então eu tenho uma carreira que lá foi o tempo todo crescendo, né? Então é uma carreira muito bonita, essa que eu construí, né? De muitas premiações, muitas promoções, né? Muito dinheiro no bolso, que é o mais importante. Vamos lá. É, então eu já contei um pouquinho da minha carreira, né? Origem no varejo raiz e tudo que eu construí. Muito interessante. Bati muita sala de espera de CD, de centro de distribuição. E hoje eu sou o fundador da Liga dos Consultores, que eu espero que cresça muito, que ela conte com todos vocês fazendo parte da Liga. Então é muito orgulho que eu criei a Liga dos Consultores e que ela cresça muito e que ela consiga trazer muita gente boa para esse mercado B2B. Vamos nessa. Vamos lá. Como é que é o ciclo do varejo, né? A gente tem uma diferença muito grande aí do varejo para o B2B. No varejo, a gente tem venda de baixo valor médio, uma rotatividade muito alta de clientes, né? Você não vê o mesmo cliente todo dia praticamente, né? Raros são os clientes fiéis que voltam, né? O seu relacionamento fica muito superficial, você não lida com a mesma pessoa no dia a dia, né? As suas comissões são muito baixas, você não tem alto valor agregado, os seus horários são inflexíveis e extensos e você trabalha fim de semana, feriado, Natal, Ano Novo, você não tem flexibilidade, né? E você não é reconhecido, né? Você não, raramente você vai conseguir é, um reconhecimento grande pelo seu esforço, né? E no B2B, cara, é um patamar muito diferente, né? Porque você consegue fazer vendas de milhões, milhões. Você tem clientes que eu hoje eu lido com clientes que eu comecei a negociar em 2008, mais ou menos, 2009, e que eu trago até hoje para minha vida.
né? A gente vai construindo relacionamentos ao longo das empresas que você passa no B2B, né? Você está numa empresa, o cliente é seu cliente, né? Você muda de empresa, ele continua sendo seu cliente aonde você vai, né? Ele acaba sendo um cliente na Carlos Machado SA, né? Ele vai com você aonde você vai, né? Você forma parcerias estratégicas muito mais do que uma venda transacional. As comissões são gigantescas, né? Nas grandes empresas de telecom, elas são muito grandes, mas elas são limitadas. Você tem comissões assim trimestrais de 6, 7 salários iguais a seu salário, né? Quando seu salário é alto, né? O salário fixo de uma empresa grande de telecom é na faixa de 12 mil. Então, 6 salários é 72 mil por trimestre. Então, você tem uma comissão alta. Mas nas empresas de TI, você tem comissão sem teto. Então você tem comissões de 1 milhão, comissão de 500 mil, entendeu? E você tem comissão sem teto. Se você vender um projeto de não sei quantos milhões, a sua comissão é astronômica. Então eu já ganhei comissões de 200 mil, de 250 mil, e eu tô para ganhar uma comissão agora, se eu assinar o contrato, que vai mudar um pouco a minha vida. Vai para a faixa de 800 mil, 700 mil. Então, assim, é um patamar diferente de valor, né? Você tem uma autonomia, flexibilidade muito maior no corporativo. Hoje, assim, eu não preciso trabalhar fim de semana, feriado, só quando eu tenho alguma demanda muito importante. Eu hoje trabalho no governo. Se eu tenho, por acaso, duas licitações na semana, assim, na segunda e na terça, pode ser que eu precise ficar ali no fim de semana trabalhando, mas é um caso esporádico, né? Eu não sou obrigado, eu não tenho um horário a cumprir, uma jornada de trabalho obrigatória. Eu trabalho por opção, porque eu tenho um compromisso, né, com o meu trabalho, né? Mas normalmente no meu dia a dia, deu o meu horário, assim, eu terminei de fazer o que eu preciso fazer, eu não tenho ninguém para bater ponto, né? Se eu quiser ir para casa às 5 horas, eu falo, ó, tô indo, valeu, tchau, tchau, fui, né? Hoje, por exemplo, eu trabalho por opção, segunda e sexta home office, né? Terça, quarta e quinta eu vou para o escritório, por opção também. Não tenho hora marcada para chegar, não tenho hora marcada para ir embora. Na área comercial é assim, né? Você não tem ponto. Área comercial B2B, você não tem ponto para bater. Então você tem flexibilidade de horário, você visita clientes, né? Então você não tem horário marcado, né? Então você tem essa flexibilidade. E eu tenho uma característica muito diferente da maioria dos meus colegas, e isso eu ensino no meu curso, na minha mentoria, né? Eu tenho essa característica que eu sou 24/7 para os meus clientes, né? A maioria dos gerentes de conta dá o horário do expediente, desliga o telefone e não atende mais. Eu respeito quem atua dessa forma, mas eu prefiro atender meu cliente 24/7. Não me custa nada, eu estou com meu telefone o tempo todo mesmo e me gera oportunidades. Quando você atende o cliente fora do expediente, ele vai comprar de você pelo preço que você fizer, porque ele vai ser grato. A gratidão é muito importante, né? Então, resumindo esse slide aqui, esforço máximo é diferente de recompensa máxima no varejo, né? E isso faz uma diferença muito grande, né? Agora, vou falar para vocês o que que não é o B2B. Não é o que não é o problema, né? O seu problema não é falta de vontade.
Você é um batalhador, você é um guerreiro, você consegue trabalhar igual aos outros. O seu problema também não é falta de talento. Você tem o mesmo talento de todo mundo e a sua experiência e prática do varejo valem muito. E o problema também não é o destino, né? O método estruturado, a prospecção, faz toda a diferença. Não é o destino que vai te prejudicar, né? O problema é que no varejo não tem muito para onde correr. O problema não é o jogador, o problema é o campeonato. O varejo é o que é. Você não tem muito para onde correr, entendeu? Então, o que que você ganha quando você faz a transição para o B2B, né? A grande confusão que as pessoas fazem é achar que vendas é tudo igual, e não é. No varejo, você mata a caça para comer no mesmo dia. Se você não vender hoje, você não come amanhã. É instável. No B2B, você planta, cultiva e colhe safras inteiras. Você constrói sua carreira no longo prazo. O seu salário fixo já é alto. Os benefícios que você tem no B2B, para falar a verdade, eu tenho benefícios que eu nem sabia que existia quando eu era do varejo. Quando eu cheguei no B2B, as comissões eram, os benefícios eram muito diferentes dos que eu conhecia. E as comissões são muito agressivas, aí tem bônus, e aí tem PLR. Realmente é muito, muito diferente. É um patamar muito diferente de remuneração. E você tem a diferença entre ser um aventureiro no varejo e ser um executivo de carreira. Ali você faz carreira mesmo. Mas me desculpe aí se a minha imagem aí está na frente do texto aí do slide, tá bom? Bem, por que migrar para o B2B, né? Você tem uma série de estatísticas que mostram que o mercado B2B ele está precisando de profissionais, né? É, o, o, as empresas estão com dificuldade de contratar consultores, né? Vendedor tem um monte por aí, consultor não. Então tudo vai depender de como você se posiciona para esses processos, né? O trabalho que eu estou fazendo é de preparar você para se posicionar como um consultor, né? Se preparar para mudar o seu perfil profissional para você concorrer a vagas de consultor de negócios, de gerente de conta, entendeu? Vagas que vão pagar para você acima de R$ 10.000 por mês, entre fixo e comissão, mas normalmente o fixo já é nessa faixa, né? E você tem muito mais vaga em aberto no B2B do que no varejo. Você tem muito mais empresas para contratar e os salários são muito maiores. Então é só você pesquisar, tem milhões de estatísticas aí disponíveis para você pesquisar. Você vai ver que são muitas oportunidades que tem por aí, né? E tem outra coisa também. Vender um contrato de software de R$ 500.000 dá menos trabalho do que você vender 500 pares de sapato. E a comissão ainda é muito maior de você vender um contratinho de software de 500 mil. Então, meu amigo, não tenho nem o que pensar, né? É só fazer a conta de matemática, entendeu? E terceiro ponto importante, né? A qualidade de vida que você vai ter. Você vai realmente conseguir acompanhar o crescimento dos seus filhos, você vai ter tempo para curtir a sua família, vai ter o home office, não vai ter cobrança de horário, você vai realmente ter uma vida social. Isso é fato. Você não vai ter aquela paranoia de trabalhar sábado de sol, aquela coisa doida de varejo. Realmente é uma coisa absurda. Eu lembro que quando eu estava na área supermercadista, a empresa ia fazer
promoção nos fins de semana, com degustadora nas redes de supermercado, eu tinha que ir para participar das promoções, tirar foto, campanha, e, poxa, era difícil, eu não queria fazer parte daquilo, entendeu? E olha que meu caso era mais simples, né? Não era sempre que tinha, né? Eu imagino o pessoal que trabalha em shopping, né? Que trabalha em loja de rua, que trabalha em concessionária, é complicado, né? Então realmente uma diferença muito grande, né? É, no próximo slide era para falar um pouco da minha carreira. Eu já falei bastante, né? Um pouquinho atrás. Já expliquei como é que foi a minha migração do varejo para o corporativo, né? Então não vou falar de novo aqui, mas eu reforço só que a criação do método que eu uso até hoje começou ali, quando eu estava migrando ali de estagiário da Telemar para gerente de contas. Eu fui obrigado a montar uma estrutura de planilhas, de acompanhamentos, de agendas, de uma série de controles mesmo, né? E foi ali também que eu descobri que para você ser um bom vendedor de soluções, você não precisa ter a lábia do vendedor, né? Você precisa ter método, você precisa ter disposição, você precisa ter vontade. E aí, com isso você já vence. Lábia é um complemento, né? Mas a maioria dos vendedores de ponta que eu conheço tem muita disposição, muito controle, muito acompanhamento e um método de trabalho eficiente. Isso que eu posso dizer para vocês. E é isso que eu vou te proporcionar também, né? Vamos agora trabalhar alguns pontos que podem estar dificultando você em decidir migrar para o B2B, né? Ah, poxa, Carlos, eu nunca vi ninguém ganhar 10 mil. É verdade isso? Olha, no B2B, isso na verdade é até incomum. Isso é pouco, né? Qualquer gerente de conta júnior que vai entrar numa empresa do B2B, é, talvez ele não entre ganhando de fixo 10 mil, mas quando terminar o ano, ele for fazer o imposto de renda dele, ele vai somar tudo que ele ganhou de salário fixo e comissões, ele vai ter uma média maior do que 10 mil, com certeza, absoluta, né? Porque você colhe os frutos do que você planta ao longo do tempo, né? A não ser que você não consiga fechar nenhum projeto em um ano, o que é muito difícil, né? Mas você, você já parte de um salário fixo maior do que no varejo, você fecha projetos e a sua comissão ajuda muito a chegar nesse patamar de 10 mil. Isso você entrando, pouquíssimas empresas vão te pagar menos de 10 mil reais por mês, né? E o meu objetivo, na verdade, é fazer você participar de processos que já paguem mais de 10 mil, né? Isso a gente vai identificar quais são esses processos, né? Ah, Carlos, mas poxa, eu não tenho perfil, eu não tenho estudo, eu não fiz faculdade UFRJ, eu não fiz USP, eu não fiz faculdade boa. Ó, sendo bem sincero, as empresas do B2B, elas não buscam contratar profissionais de melhores faculdades, elas buscam contratar profissionais com bagagens diferentes para oxigenar a equipe. Eu já vi gestor do meu lado contratando bancário, entendeu? Contratando gente do varejo também, gente que veio da Nestlé, né? Você não tem essa restrição no B2B, porque você quer pessoas que venham com bagagem diferente, você quer pegar pessoas sem vício, que veio de outra empresa,
Você quer moldar os profissionais à sua cultura, né? Então, no B2B não tem isso, não tem isso. Em relação a estudo, 99% das empresas que eu trabalhei, o gerente de conta, é, a exigência era que estivesse cursando alguma faculdade. Não precisava ser formado. E tanto faz a faculdade, e tanto faz o curso. Cansei de ver gente que estava estudando nutrição, entrando como gerente de conta, gente que estava estudando serviço social. Não tem exigência em relação a isso. Então, isso não tem nenhuma característica de exigência, entendeu? Ah, mas e se eu falhar? O corporativo é tolerante, é intolerante em relação a isso? Olha, gente, o ciclo de vendas no corporativo é muito mais longo. No varejo, se você ficou sem bater meta 2, 3 meses, o nego te dá o pé na bunda. Vai embora. A fila anda. No corporativo existe uma tendência à flexibilização desse prazo, porque todo mundo sabe que os projetos são de médio e longo prazo, né? Você tem um tempo de maturação muito maior. Na empresa que eu trabalho, por exemplo, na Simpress, os projetos maturam geralmente de 6 a 9 meses. É muito difícil alguém fechar algum projeto com menos de 6 meses de empresa. Então você realmente você não vai ganhar comissão nesse período. Você vai viver do fixo. Mas também depois, porque as comissões começam a entrar, isso muda a sua vida. É um valor muito mais alto. Tem que ter paciência. Mas realmente acontece, né? Mas as empresas têm mais paciência com os profissionais por causa disso. Elas sabem que o ciclo de vendas é maior, entendeu? E, dando continuidade aqui, qual é o jeito errado para você fazer essa transição? O jeito errado é você não fazer nada. É você ficar numa ostra, esperando as coisas acontecerem, achar que esse mês você vai vender mais 20% porque é Black Friday, então você vai ficar lá, achar que você daqui a pouco vai virar gerente e aí você vai ganhar mais. Gente, ser gerente é o teto de uma loja, de uma concessionária. Você não vai virar diretor, entendeu? No B2B, a ascendência é vertiginosa. Você pode ter muitos cargos ascendentes. O meu ex-chefe, ele era meu gerente regional de vendas, ele saiu da empresa para ser diretor comercial em outra empresa. Sabe como ele começou? Repondo toner de impressora. Ele brinca que corre toner na veia dele. Começou repondo toner. Era técnico de impressora. Pegou a primeira oportunidade que teve no comercial. Virou gerente de conta júnior, gerente de conta pleno, gerente de conta sênior, gerente comercial, diretor. Não são raros os casos de diretores que começaram como estagiários no B2B. Eu, talvez você conheça, eu não conheço no varejo um vendedor que virou diretor. Diretor, superintendente, talvez, não sei. Mas não tem muito para onde correr, né? E você não vai ter uma ascendência salarial tão grande, né? Você vai ficar naquele patamarzinho ali, ó. Você vai ganhar o dissídio todo ano ali, o dissídio da categoria. Seu patamar de vida não muda.
né? A sua vida não muda de figura, né? E qual é o jeito certo de mudar, né? O jeito certo é você seguir um método estruturado, comprovado, que elimina improviso e maximiza sua chance de sucesso. Você tem que trabalhar com a mentalidade executiva, colocar um posicionamento profissional, isso envolve o LinkedIn, e fazer uma prospecção inteligente. Em relação ao posicionamento profissional, isso é muito importante. Você vê, eu estou há alguns anos sem procurar emprego. Quando eu estou bem estabelecido na empresa, eu não procuro vagas. Mas o meu LinkedIn está bem posicionado profissionalmente, está bem atualizado, as empresas me procuram. No último ano, eu fui procurado, acho que umas oito empresas que analisaram meu perfil, gostaram e me chamaram para participar de processos. E eu agradeci, né? Disse que não tinha interesse, perguntei se queriam indicações, passei algumas indicações, mas você tem que estar com um posicionamento profissional no seu LinkedIn. Você tem que ter a mentalidade executiva. Se você quer uma vaga no B2B, você tem que se posicionar como executivo do B2B. Mesma coisa, se eu sou um gerente de contas júnior e eu quero me tornar um gerente de contas pleno, eu tenho que agir no meu dia a dia como um gerente de contas pleno. Se eu sou um gerente de contas pleno e eu quero ser sênior, eu tenho que agir como um gerente de contas sênior, né? Então a gente tem que agir no dia a dia de acordo com o que a gente quer ser, não com o que a gente é. Essa é a mentalidade executiva, né? A gente tem que ser protagonista, né? A gente tem que pensar que a gente trabalha para a nossa empresa. É Carlos Machado S.A. Eu trabalho para Mariana, que está dormindo essa hora, para Maria Cláudia, minha esposa, meus 3 filhos de 4 patas, 2 cachorros e um gato, que vivem harmoniosamente aqui. Essas são essa é a minha empresa. É a Carlos Machado S.A. e esses são as pessoas que eu penso em primeiro lugar, entendeu? E a prospecção inteligente, isso é o mais importante. O bom vendedor do B2B, ele nunca para de prospectar. Por mais que o pipeline dele esteja cheio, se ele parar de prospectar e fazer uma prospecção bem inteligente, se ele parar de prospectar, ele não vai ter funil de vendas a longo prazo. O funil de vendas dele acaba. Então ele tem que sempre pensar no longo prazo e nunca parar de prospectar, certo? Bem, vamos passar agora para a conclusão, né, que é a parte muito importante do nosso projeto. Vamos lançar para vocês aqui um desafio. Eu acho que é muito importante vocês terem uma missão ao sair daqui, né? Muita teoria, vocês ouviram aqui, muita teoria, um pouquinho de prática vai fazer bem para vocês, né? Um pequeno passo hoje, 15 minutinhos vocês fazem isso. Abre o LinkedIn ou o Google, pesquisa 5 empresinhas de B2B aí na região de vocês. Do seu nicho de interesse, pode ser tecnologia, indústria, comércio, entra na página lá de Trabalhe Conosco, ou na parte de vagas lá do LinkedIn também. Dá uma lida na descrição da vaga, nos requisitos mínimos. Você vai ver que você cumpre a grande maioria deles. Não é nenhum bicho de 7 cabeças. Pode olhar, você cumpre a maioria dos requisitos. Então, não fique preocupado com isso, não. Abra sua mente para essas oportunidades, que hoje elas estão invisíveis para você porque você se coloca nessa posição. Então, não fuja dessas oportunidades. Elas estão aí prontas para você. Fazer agora um convite para vocês.
né? Essa frase aí é uma frase que eu gosto muito. O B2B é sobre parcerias de longo prazo, não apenas vendas pontuais. E é isso que se resume o B2B, né? Você tem clientes que são clientes do Carlos, não são clientes da empresa que você trabalha, você leva isso para o resto da vida, né? Você deixa de ser um vendedor, se torna um consultor, um parceiro dos seus clientes. E ele vai recomendar você para todo mundo que ele conhece, né? E esses R$ 10.000 aí que a gente vive falando aí, eles não são o teto, não, eles são o começo, né? A sua jornada ela começa agora. Eu queria fazer um convite muito importante para mim, e eu acho que é muito importante para você também. Eu vou dar uma masterclass com o tema da jornada do varejo ao B2B de alta performance, onde eu ajudo você, vendedor do varejo, a dominar o processo comercial B2B para disputar vagas de 10.000 com a segurança de um veterano. Essa aula vai ser no dia 12 de março, quinta-feira, às 20 horas de Brasília. Vou ficar muito, muito honrado com a sua presença. Se inscreva, clique aqui, escaneie o QR Code, participe, se inscreva para participar dessa aula. Vai ser muito bacana, tem muito conteúdo legal para passar para vocês. Vai ser muito, muito importante para mim contar com a presença de vocês. Basicamente é isso. Queria agradecer muito a presença de todos. Um abraço e boa noite.